Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula. Vamos discutir a respeito da química celular. Capítulo 3. Pegue o seu livro, coloque na página 21 e vamos acompanhar a aula fazendo todas as anotações necessárias, tá? Principalmente as dúvidas para a gente estar tirando nas nossas interações. Pegue o seu caderno de ciências que você também vai precisar, né, nessa aula, ok? Então, vamos lá. Nós vamos dar continuidade ao raciocínio que nós já começamos na nossa aula online na terça-feira passada, certo? Nós discutimos a respeito das características que definem um ser vivo, não foi isso? Nós entendemos que todos os seres vivos, eles são formados por células, todos os seres vivos apresentam metabolismo, não é isso? Que todos os seres vivos têm um material genético. O que mais que nós discutimos? Né? Que todos os seres vivos apresentam reação a estímulos. Todos os seres vivos têm a capacidade de se adaptar ao ambiente em que vivem, tá? Dentre outras características. Então, nós vamos discutir detalhadamente algumas dessas características que definem um ser vivo. Certo? Então, vamos lá. O que nós vamos ver na aula de hoje? Basicamente, a célula e mais algumas características que definem que está presente nos seres vivos. Substâncias orgânicas e inorgânicas nós vamos discutir na nossa próxima videoaula. Então, vamos lá. Nós já entendemos que todos os seres vivos são formados por células, exceto os vírus, que nós vamos discutir mais na frente. Então, dentro desse contexto, né, de organização celular, vamos entender que a célula, ela é a unidade formadora do organismo, certo? Todo ser vivo, ele parte, né, do princípio de uma única célula, é a base. Dentro dela ocorrem as reações indispensáveis para a sobrevivência e manutenção de um ser vivo. É aquilo que nós chamamos de metabolismo celular, tá? Então, respiração, circulação, produção de substâncias como proteínas, tá bom? Então, tudo isso ocorre no interior das células. E uma característica importante é que a maioria, praticamente quase todas elas são microscópicas. O que isso significa? Que só podem ser vistas com apoio, com a ajuda de um microscópio óptico e eletrônico, tá? No microscópio óptico a gente consegue perceber algumas estruturas e só conseguimos analisar detalhadamente todas as organelas, todas as estruturas presentes na célula com a ajuda de um microscópio eletrônico. Mas essa aula, ela já fica agendada para quando retornarmos à nossa rotina, né? Pudermos voltar novamente à nossa rotina escolar, temos uma aula prática no laboratório de biologia para estar conhecendo o microscópio óptico e fazendo também a observação de células animais e vegetais, como eu já adiantei para vocês na nossa aula online. Então tá aqui, ó. Ela foi descoberta, a célula, né? A primeira célula a ser observada foi em 1665 pelo Robert Hooke, tá? E essa observação ela só foi possível, né, com a invenção do microscópio. É lógico que nessa época estamos falando de um microscópio bem simples, bem rudimentar, né? Com o tempo e com o avanço e com a tecnologia, né, foi possível criar microscópios cada vez mais sofisticados, né, fazendo com que essa observação aconteça de forma muito mais detalhada, tá bom? Então, todos os seres vivos, exceto os vírus, são formados por células. Nela ocorrem reações indispensáveis para a existência da vida.
quase todas são microscópicas, só podem ser vistas com a ajuda de um microscópio, tá bom? Então vamos lá. Os seres vivos, eles podem ser classificados levando em consideração a quantidade de células em unicelulares e pluricelulares. E o nome já diz tudo. Unicelulares são seres formados por uma única célula. E pluricelulares são seres formados por muitas células. Então vamos conhecer quais são os seres unicelulares: as bactérias, algumas algas, os protozoários, a ameba, por exemplo, algumas espécies de fungos são seres formados por uma única célula. E os pluricelulares? Nós vamos ter aí todos os animais, todos os vegetais, alguns fungos, certo? Algumas algas que são classificados como pluricelulares porque apresentam muitas células na sua constituição. Só para você ter uma ideia, nós, seres humanos, apresentamos aproximadamente 65 trilhões de células. Só para você ter uma ideia, do que significa um ser pluricelular. É lógico que essa quantidade vai variar de espécie para espécie, tá bom? Outra classificação que nós vamos fazer levando em consideração a célula é que existem seres procariontes e eucariontes. Qual é a diferença? Os procariontes são organismos que não apresentam carioteca e, portanto, apresentam material genético espalhado pelo citoplasma. E os eucariontes são organismos formados por células que apresentam material genético envolvido pela carioteca. Vou explicar o que isso significa na imagem. Então vamos aqui, vamos entender o que significa dizer que um ser é eucarionte e procarionte. Então vamos analisar aqui essas duas células. Observe que essa célula apresenta essa cavidade, e dentro desse envoltório existe o quê? O material genético. Então, o material genético está guardado dentro de uma cavidade que nós chamamos de núcleo ou carioteca. Então, os seres que apresentam um núcleo ou um carioteca, que significa a mesma coisa, protegendo, envolvendo o material genético, são chamados de eucariontes. São eles plantas e animais, os fungos, os protozoários, como a ameba, tá bom? E qual é a diferença para os procariontes? Se você observar, aqui está a representação de uma bactéria, tá? Não tem essa membrana nuclear, não apresenta o núcleo. Se você observar aqui, ó, o material genético, que é essa fitinha aqui representada na cor amarela, está solta dentro dessa cavidade maior, que a gente chama de citoplasma, tá bom? Então, a principal diferença é: organismos eucariontes, o material genético está guardado dentro de uma cavidade, de uma membrana, que a gente chama de núcleo ou carioteca. Os procariontes não apresentam essa membrana nuclear. O material genético está solto dentro do citoplasma. Tudo bem? No próximo slide você vai perceber um pouco mais claro, se você não entendeu a diferença entre esses dois termos. Os vegetais também, pessoal, são formados por células, tá? Não esqueça que são seres vivos também, tá bom? Agora nós vamos conhecer as 3 partes fundamentais de uma célula, tá bom? Existem inúmeras outras organelas, tá? Mas isso você só vai estudar nas séries posteriores. Interessa para você aqui agora conhecer as 3 partes fundamentais da célula. Então vamos lá. Nós vamos ter, pessoal, uma membrana externa que separa o interior da célula do meio onde ela está. Essa membrana
que envolve a célula e que separa do meio ambiente, do meio externo, na verdade, é chamada de membrana plasmática, né? E essa membrana ela é importante porque ela vai selecionar aquilo que entra e o que sai da célula. Por isso a gente diz que ela tem a função de permeabilidade seletiva. Eu costumo brincar lá quando eu estou trabalhando esse assunto na escola, né, na nossa situação normal, que a membrana plasmática eu costumo comparar com o serviço, né, do seu Valério, a função do seu Valério. O que seu Valério faz na nossa escola? Ele controla a entrada e a saída de pessoas, está com o uniforme, ele conhece, é um pai, né, de alunos da escola, ele permite a entrada. É uma pessoa estranha, então ele precisa da identificação dessa pessoa para poder permitir a entrada na escola. Então perceba que eu faço essa brincadeirinha para você entender que a membrana plasmática ela faz isso. Ela seleciona aquilo que pode entrar dentro da célula. Água, substâncias nutritivas, ok. Né? Micro-organismos causadores de doenças, como os vírus, por exemplo, ela tenta fazer uma barreira e impedir essa entrada, tá bom? Então, membrana plasmática, né? Ela separa, ela envolve a célula e separa do meio externo e vai fazer essa permeabilidade seletiva. O citoplasma, pessoal, é toda essa região aqui, ó, que está em amarelo nessa imagem, né? É o ambiente interno da célula. E nesse citoplasma existem várias organelas, tá? E cada uma vai realizar uma função. Por isso que diz que é nele que ocorrem importantes reações químicas. A digestão intracelular, a respiração, certo? A produção de proteínas, por exemplo, vai acontecer em organelas que está dentro do citoplasma. E o núcleo, que é isso que está representado aqui, ó, essa bolinha que eu pintei agora, é onde está o material genético. Isso você já viu no slide anterior. O material genético, né, os nossos genes, aquilo que nós herdamos dos nossos pais, né, e passamos para os nossos filhos, esse material genético ele está guardado dentro do núcleo. E outra função que o núcleo exerce, além de guardar o material genético, é controlar tudo o que está acontecendo dentro da célula, tá? Então, é como se o núcleo ali, o cabeça, ele é o líder, é ele que comanda, é ele que controla toda a atividade, todo o metabolismo celular. Então, tá aí, pessoal, as principais partes, as três partes fundamentais da célula membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E só mais uma vez aqui, eu tenho uma célula eucarionte. Como é que eu sei? Porque tem uma membrana nuclear, tem um núcleo onde o material genético está guardado. Tudo bem? Então, vamos continuar. Então, ó, vamos visualizar aqui nesse slide 3 tipos de células. As procariontes ou procarióticas, que é aquela célula onde o material genético está guardado. Vamos aqui mais uma vez, ó. Perceba que o material genético está solto dentro do citoplasma, tá? Por isso que são procarióticas, encontrado nas bactérias e cianobactérias. Aí as células eucarióticas nós vamos ter 2, tá? Vegetais e animais. E aí você já consegue perceber que as células vegetais vão estar presentes nas plantas e as animais nos outros animais que fazem parte do reino animal, que nós vamos discutir no próximo capítulo, tá bom? Com relação à célula animal e vegetal, ela é bem parecida, apresenta basicamente as mesmas estruturas, tá? Mas existe uma pequena diferença entre elas. Por exemplo, se eu pegar aqui a célula vegetal, você percebe que a célula vegetal ela é mais quadradinha, a célula animal ela é mais arredondada. Por que a célula vegetal tem esse formato um pouco diferente? Porque além da membrana plasmática, que nós já vimos
nos slides anteriores, externamente a essa membrana apresenta a parede celular, da rigidez, tem a função de sustentação, tá bom? Proteção. Outro exemplo, na célula animal tem cloroplastos, é onde ocorre a fotossíntese. Fotossíntese é um processo que só os vegetais realizam. Então, essa organela só vai estar presente nos vegetais, tá? A célula vegetal também apresenta estrutura gigantesca, que na maioria das vezes ocupa quase toda a célula, que é chamada de vacúolo, tem a função de armazenar água, nutrientes, enfim, tá? E com relação às demais estruturas, né, a célula animal e vegetal compartilham. Ambas têm membrana plasmática, tem citoplasma, tem núcleo e outras organelas que vocês vão estudar mais na frente, tá bom? Então tá aqui, os 3 tipos de célula, as procarióticas encontradas nas bactérias e as eucariontes é dividido em vegetais e animais. E aí, como eu falei para vocês, os seres vivos, os vírus, eles são considerados seres vivos. É uma exceção à regra, tá bom? E por não ter célula, eles são considerados como acelulares. Mas esses seres, quando estão no ambiente, eles são inertes. Eles não têm função nenhuma. Mas quando eles invadem um outro ser vivo, que pode ser uma bactéria, uma planta e até mesmo os animais, nós seres humanos, por exemplo, tem diversas doenças causadas por vírus, né? Quando eles invadem um outro ser vivo, ele usa a célula, né, hospedeira para realizar o seu metabolismo, tá bom? Para realizar suas atividades e assim se multiplicar. Eu peguei aqui como exemplo corona, né, o vírus aí que causa o Covid-19, que estamos passando por esse momento em função desse micro-organismo, desse vírus, né, que ao invadir as células humanas provoca aí toda uma sintomática, na verdade, leva à morte, tá bom? Dependendo da gravidade e do sistema imunológico, se tem alguma doença, enfim, tem os grupos de riscos que estão mais susceptíveis a desencadear sintomas mais graves, não é isso? Então, um exemplo aí de vírus que não apresentam células, mas são considerados seres vivos. Vamos continuar? Outra característica que nós já introduzimos lá na nossa aula online, tá? Que todos os seres vivos, eles têm a capacidade de se reproduzir. Isso é muito importante, pessoal, porque se não existisse essa capacidade, não existiriam os descendentes, né? Então, a espécie, se ela não deixa descendente, ela termina entrando em extinção. Então, a capacidade de reprodução, ela é muito importante, ela é indispensável para a existência dos seres vivos, tá bom? E aí nós vamos conhecer o material genético, que é o responsável, né, por transmitir essas características hereditárias, que eu acredito que vocês já ouviram falar em algum momento, que é o DNA e o RNA, tá bom? Então, olha as principais características desse material genético. O DNA é o código molecular, ele contém as informações que determinam as características de um ser vivo, aqueles genes, né? Então, por que você tem é parecido com a mãe e também parecido com o pai, ou às vezes tem mais característica de um do que o do outro, às vezes você nem parece com a mãe nem com o pai, mas parece com a avó materna, com o avô paterno, enfim. Por que isso acontece? Porque esses genes, eles são passados, né, de geração a geração. Então, são os constituintes químicos dos genes, determinantes das características hereditárias, como eu já falei para você agora. Tem também o RNA, que é uma molécula importante para a determinação das características, né? E ela vai ser responsável pela produção de ribossomos, né? E esses ribossomos vão produzir as proteínas, que são as moléculas muito importantes para a vida, né? Como a manutenção e produção de novas células. As células o tempo todo, né, morrem e outras são repostas. Só para você ter ideia, né?
as células sanguíneas, as hemácias, que é um tipo de célula sanguínea presente no nosso sangue, ela tem a durabilidade de 120 dias. Então, o tempo todo elas estão morrendo e outras são formadas para ocupar o seu lugar, ok? Então, vamos lá. DNA e RNA, né, constitui aí o material genético dos seres vivos e é ele que vai levar as características genéticas de geração a geração através do processo de reprodução. Existem dois tipos de reprodução, pessoal, a assexuada e a sexuada. Vamos aqui, ó, na reprodução, deixa eu pegar aqui a canetinha, vamos lá. Ó, na reprodução sexuada ocorre o encontro de gametas. Então, a gente vai ter o gameta feminino, o gameta masculino, ocorre a união dos gametas, forma-se, né, uma célula ovozigoto e essa célula vai se desenvolver e dar origem ao ser vivo em questão. E a reprodução assexuada não tem encontro de gametas. É como se um ser desse origem a um outro ser. Aqui tem um exemplo de uma esponja, tá? Então, o que que acontece? Tem aqui a esponja adulta, aí nasce um brotinho aqui nessa esponja. Esse brotinho, ele vai se soltar, fixar no substrato, né, no solo, e vai se desenvolver formando uma outra esponja. Perceba que foi um pedaço que surgiu na esponja adulta. Não teve aí encontro de gametas. Um exemplo claro da nossa realidade é a planta, né? Quando você consegue desenvolver a planta através da muda, tira um galho da planta, coloca no solo, no vaso e ela se desenvolve. É uma reprodução assexuada neste caso, tá bom? As bactérias são famosas por ter, né, esse tipo de reprodução que nós vamos ver agora. Então, olha aqui, vamos pegar aqui as principais características de cada um desses dois processos. Reprodução sexuada ocorre quando machos e fêmeas de uma determinada espécie produzem células reprodutivas, que nós vamos chamar de gametas, né? Cada gameta transporta metade da quantidade do material genético presente em uma célula do indivíduo. Acontece na maioria das espécies, incluindo animais e vegetais. Então, perceba, esses seres, eles vão produzir gametas, né? A união desses gametas vai formar a célula ovozigota, que a gente consegue perceber bem, tá? Então, deixa eu pegar aqui mais uma vez a canetinha para você perceber isso. Então, eu tenho aqui, ó, o gameta feminino e os gametas masculinos, tá? Só um desses gametas vai conseguir fecundar esse óvulo. E aí vai formar a célula ovo ou zigoto. Ó, você tá vendo aqui, ó, que o óvulo foi doado pela fêmea e o espermatozoide pelo macho. Nós pegamos aqui uma espécie de mico-leão dourado, certo? Então, formou a célula ovo ou zigoto e essa célula ovo ou zigoto vai se desenvolver formando, né, o filhote aí do mico-leão dourado. Então, esse animalzinho aqui, ele tem metade do material genético do pai e metade do material genético da mãe. Isso é muito bom, né? Então, aí há uma mistura de genes, há uma variabilidade genética. Significa dizer que esse ser tem uma possibilidade maior de estar adaptado ao meio ambiente. Porque o material, apesar dele herdar metade do material genético do pai e metade do material genético da mãe, a combinação é diferente, tá bom? Formando um ser com características semelhantes, mas não é igual à mãe e nem igual ao pai, tá bom? Agora nós vamos entender a reprodução assexuada. É aquela que não tem encontro de gametas, né? Pode ocorrer de diversas maneiras. Tem em comum o fato de um único organismo originar os descendentes, né? A forma mais comum de reprodução assexuada é a divisão binária, né? Que ocorre em seres unicelulares, onde a célula simplesmente se divide, formando duas células filhas que contêm o material genético
idêntico ao da célula mãe. Vamos visualizar isso aqui, tá? Então, vamos lá. Mais uma vez, vamos entender isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma célula mãe. Aí, o que acontece com essa célula mãe? Duplica o seu material genético. Aí, depois ela vai se dividir, ó, e vai dar origem a 2 células filha. Essas células filha apresentam o mesmo material genético da célula mãe. Significa dizer que não tem variabilidade genética. Então, se tiver uma mudança ambiental aqui drástica, se a célula mãe morrer, a filha também vai morrer, porque elas são o quê? Iguais. É uma desvantagem da reprodução assexuada, né? Não gerar uma variabilidade genética, tá bom? Outro tipo aqui, ó, é o brotamento. É aquele mesmo tipo lá que eu expliquei na esponja, de um animal. Aqui ele traz a hidra, que é um quinidário, né? Sai nesse caso aqui é uma gêmula, né? Como o brotinho, e aí esse brotinho vai se desenvolver formando um indivíduo. Não tem encontro de gametas. A regeneração, você corta a planária, corta a estrela do mar, esse exemplo é mais conhecido. Se você corta a estrela do mar ao meio, cada metade vai se regenerar. E aí você vai ter 2 estrelas do mar. Então, a regeneração também é outro exemplo de reprodução assexuada. Ok. Pessoal, só lembrando, com relação à reprodução, é isso aí. Tem 2 tipos, sexuada e assexuada, e você já conheceu todas as características. Agora nós vamos discutir outra característica que está presente nos seres vivos, né? Todos eles nós sabemos que precisa de alimento. O ser vivo, ele precisa retirar nutrientes dos alimentos, né? Para nutrir as células, né? E nutrir o organismo como um todo. Então, levando em consideração a captura do alimento, nós vamos classificar os seres vivos em 2 tipos, tá? Nós vamos ter os organismos autótrofos e os organismos heterótrofos, né? Ou autotróficos e heterotróficos. Então, os organismos autótrofos são aqueles que produzem o seu próprio alimento, pelo processo que vocês já conhecem, realizam fotossíntese. Quem é que está nesse grupo? As plantas, as algas e as cianobactérias. São os organismos, são seres autótrofos, produzem o seu próprio alimento pelo processo de fotossíntese. E os organismos heterotróficos são aqueles que não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Ele vai se alimentar de outros seres vivos, né? Por isso que eles são chamados de consumidores. Os autotróficos são produtores. Os heterotróficos são consumidores, tá? E aí, dentro do grupo dos consumidores, nós vamos ter os herbívoros, que são aqueles que se alimentam de plantas, não é isso? E nós vamos ter os carnívoros, que são aqueles que se alimentam de outros seres, né? Portanto, eles se alimentam de carne e por isso são considerados como carnívoros. E nós vamos ter ainda os onívoros. Nós, seres humanos, somos, né? Onívoros, nos alimentamos tanto de alimentos de origem animal quanto de origem vegetal. Bom, então os consumidores podem ser herbívoros, se alimentam de planta, carnívoros se alimentam de carne e onívoros se alimentam das 2 formas, tanto de origem animal quanto vegetal. Pessoal, por hoje é só. O que você vai fazer? Pausar nesse slide, anotar essas 3 questões aqui, roteiro de estudo. Na verdade, é uma síntese do que nós trabalhamos nessa videoaula. Tá bom? Eu vou dar um tempinho no final para você anotar no seu caderno esses questionamentos. Mas antes disso, eu quero explicar também o roteiro de atividades. O que vai ficar aí como atividade? Páginas 27 e 28. Você vai enviar 8/5 até às 18 horas, tá? Portanto, hoje, para o e-mail que você já conhece, tá bom? Então, página 27 e 28, você vai fazer depois da aula e vai enviar para esse e-mail. E aí, eu quero uma outra atividade.
que é esquematizar no caderno de desenho os 3 tipos de células que está lá na página 23. As células procariontes e as eucariontes de origem animal e vegetal, tá bom? Essa atividade do caderno de desenho, você vai ter um tempo a mais para fazer, tá bom? Você só vai enviar até o dia 10. Tá, professora, eu terminei, posso enviar antes? Sim, mas até o dia 10 tá no prazo para você enviar essa atividade. Combinado? Pega a sua agenda e anote para não precisar ficar perguntando depois ou esquecer de enviar, tá bom? Então, o que você vai fazer agora? Você vai anotar essas questões no seu caderno e daqui a pouco você vai se conectar, você vai entrar lá na plataforma Plural para a gente dar continuidade, né, na nossa aula online, tirando as dúvidas, fazendo as colocações necessárias. Aguardo todos vocês, beijos e até já!